Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Rottman aqui. Então galera, voltando àquele quadro, a seleção dos últimos 33 anos, qual seria a seleção? E o time que eu peguei hoje foi o Atlético Paranaense, vulgo Furacão. Quais são os 11 mais o treinador desse time nos últimos 33 anos, desde 1990, olha que são um bocado de jogadores. Começando pelo gol. Os goleiros que eu escolhi foram 3 ao todo. São o Everton, que jogou muito no Atlético nesse período, apesar de não ter conquistado títulos. O Flávio e o Santos. Esses foram os goleiros que eu escolhi. O Everton, Flávio e Santos. O Everton atuou ao todo pelo Atlético Paranaense em 303 jogos. Já o goleiro Flávio atuou em 287 jogos e o goleiro Santos em 258 jogos. E dentre esses goleiros, eu escolhi o Flávio. O Flávio que ficou nos momentos difíceis até do Atlético, não que o Everton tenha ficado, mas acho que o Flávio mostrou o que era o Furacão. O Flávio, apesar de nunca ter defendido a seleção brasileira, ele sempre foi um goleiro, é sempre botado entre os melhores goleiros da história do clube. Como um goleiro foi muito bem. Segunda opção como reserva eu fico com o Santos, que jogou pra caramba o Santos. Muito bem. Os laterais direitos, Jonathan e Alessandro. E aqui temos um problema. O Alessandro considerado por muitos dos melhores laterais que o Atlético teve. O Jonathan também. E aqui eu fico com o Alessandro. Acho que o Alessandro mostrou muito isso e sempre uma unanimidade no próprio Atlético. Era difícil alguém roubar a posição dele. Ele chegou a defender a seleção brasileira nesse período. Vamos botar, apesar do Flávio não ter defendido, na minha opinião, acho que o Flávio foi melhor sim que o Santos no Atlético. Vocês podem discordar, vocês podem falar, tá maluco, ele tá doidão, o Santos é muito mais goleiro. Na minha opinião, o Flávio pro Atlético foi mais goleiro. E o Alessandro jogou muito na lateral direita, chegou a defender a seleção nesse período, jogou ao todo 125 jogos, o Jonathan jogou 127 jogos, 2 a mais, mas eu acho que o Alessandro representou mais. Na lateral esquerda, aqui é complicado, mas eu escolhi o Abner Vinícius. O Abner, 148 jogos. Quem ficou na reserva do Abner foi o Fabiano, que jogou 125 jogos. Renan Lodge eu tirei fora. O Abner jogou muito, tanto que defendeu a seleção na Copa América, jogou muito. Foi um lateral que era representado no Atlético. Então, o Abner é a minha escolha. Jogou pra caramba o Abner, jogou muito no Atlético, tanto que foi pra Europa. O Fabiano não teve tanto sucesso assim, mas no Atlético ele representou, na minha opinião, mais do que o Renan Lodge, por ter atuado mais tempo que o Renan Lodge. Os dois zagueiros, aqui é complicado, muito complicado, mas eu escolho Rogério Correia e o Thiago Heleno. Rogério Correia, que teve algumas passagens pelo Atlético, ao todo foram 136 jogos, sendo o principal zagueiro do clube durante anos. E o Thiago Heleno, capitão do time, xerife da zaga, os principais títulos, ele foi um dos que levantou a taça junto com outros jogadores. Então, Rogério Correia e Thiago Heleno, quem fica no banco é Léo Pereira e Ney. Os volantes, os dois volantes, e aqui vocês podem me criticar, e muito, mas os dois volantes escolhidos por mim foram Kleberson, que ganhou o Campeonato Brasileiro, foi importante o Kleberson nos títulos que o Atlético teve, e Bruno Guimarães. Kleberson e Bruno Guimarães são os volantes. O Kleberson, inclusive, era unanimidade na posição dele, foi para a Copa de 2002, merecidamente. O Bruno Guimarães foi merecidamente para a Copa atual, mas tudo que ele fez pelo Atlético, Kleberson e o Bruno Guimarães são a minha escolha. Acredito que é uma escolha muito boa, porque o Kleberson representou muito o Atlético, é um jogador excelente, foi para o Manchester United, não deu certo, mas jogou muito no Atlético. Agora eu tô literalmente ferrado porque eu vou usar o esquema 4-4-2 e eu vou deixar 2 meio-campistas de fora. Vou deixar alguns meios de fora. Temos aqui o Lúcio Gonçalves, o Cittadini e o Wellington, que vão ser os reservas desse time. Agora, os meias é muito complicado, cara. Meu Deus do céu, eu tô literalmente ferrado para escolher os meias. Entre os dois escolhidos, com muita dor no coração, vou deixar no banco o Paulo Baier e o David Terans. Sim,
porque eu não posso deixar de fora Adriano Gabiru e Nicão de fora dessa seleção. O Paulo Baier, para resumir, 185 jogos, 65 gols. O Teran, 108 jogos e 30 gols. Mais o Adriano Gabiru, 166 jogos e 65 gols. O Nicão, 307 jogos e 47 gols. O Nicão e o Gabiru representaram pra caramba o Atlético. Foi uma representatividade muito alta. Pra constar que foi um dos melhores meias atacantes que o Atlético teve. Tanto que o Gabiru não teve sucesso depois que jogou no Atlético. Ele chegou no Inter, fez o gol do título do Mundial, mas ele era reserva, ele não era titular, ele não era unânime como era no Atlético. O mesmo Nicão, que jogou pra caramba o Nicão no Atlético, ficou 6 anos no Fragão, 5 anos praticamente, ganhou tudo aqui. Nunca foi unânime na seleção. O Gabriel chegou a defender a seleção jogando no Atlético. Então, esses são os meus dois meias, com o Terence e o Paulo Baier ficando no banco. Agora os centroavantes. Meu Deus. Eu tenho Oséias, eu tenho Paulo Rink, eu tenho Washington, Kleber Pereira, Alex Mineiro, Rony Rústico e Pablo. Olha só a leva de centroavantes que eu tenho. Mas, entre os escolhidos, eu não posso deixar essa dupla de fora. Kleber Pereira e Alex Mineiro são as minhas duplas de centroavantes. Eu não posso deixá-los de fora. Jogaram pra caramba. Não que o Rony tenha jogado, mas ele não era tão decisivo, ele não era tão eficiente. O Pablo começou a ter um sucesso depois da segunda passagem do Atlético, mas o Kleber Pereira e o Alex Mineiro não. Era bom a todo momento, era uma dupla que dava muito medo. Mais medo que o Washington e Dagoberto, mais medo que Paulo Rink e Oséias, tanto que o Atlético ganhou o Brasileirão 2001. Eles chegaram com uma oportunidade de defender a seleção, mas não defenderam por causa da concorrência, porque na época do Alex Mineiro e do Kleber Pereira tinha Ronaldo, tinha Romário, tinha Marques, Guilherme, Elber, Luizão, ou seja, só centroavante foda, cara, só centroavante bom. Então, no banco fica o Washington e Paulo Rink, Alex Mineiro, Kleber Pereira e titulares, e de fora do banco Pablo e Rony. Para fazer o time reserva, como ficaria o time reserva? Santos, Alessandro, Fabiano, na zaga Léo Pereira e Ney, os volantes Cocito, que eu deixei de fora o Cocito, que o Cocito foi um dos melhores volantes que o Atlético já teve, importantíssimo, mas na minha opinião não jogou mais que Bruno Guimarães e Cleberson. Cocito e Fernandinho, Cocito, Fernandinho e... falar a verdade, vou ter que deixar o Fernandinho de fora e eu já explico porque o Fernandinho é a parte. Cocito e o Wellington, os dois meias atacantes, o El Comandante e Lúcio Gonçalves, e o David Terence e o Paulo Baier como os principais. E o ataque, o principal centroavante aí nesse meio é o Washington no 4-5-1, essa é a segunda formação. Então a segunda formação: Santos, Alessandro, Fabiano, Léo Pereira e Ney, Cocito, o Wellington e Lúcio Gonçalves. Sim, Cocito, Wellington e Lúcio Gonçalves. Com Paulo Baier e Terence. E o ataque com o Washington Coração Valente. Ou se vocês quiserem tirar o Terence, acharem que o Terence não é ídolo, jogamos com 4 volantes. Jogamos com o Lúcio de meio atacante, jogamos Cocito, Fernandinho e jogamos com Cocito, o Wellington e Léo Cittadini, põe o Lúcio Gonçalves de meia e põe o Paulo Baier como meio atacante, o Washington de centroavante. Essa é a minha seleção e agora explicando por que o Fernandinho não está nessa seleção. Porque o Fernandinho saiu por muito tempo, então por jogadores que marcaram mais o Atlético, tiveram uma marcação, claro que o Fernandinho agradece o Atlético, mas ele não marcou o Atlético como deveria marcar, como o Flávio marcou, como o Santos marcou. Por isso que o Everton está fora da seleção. O Everton não marcou tanto como o Flávio e o Santos marcaram. Na minha opinião, o time 1 é esses treinadores. Treinador do time 1, Thiago Nunes. Treinador do time 2, Geninho. Sim, Geninho é o treinador do time 2. Acho que o Thiago Nunes estaria a chover com esse time 1. Esse time 1 tanto faz o goleiro titular reserva, são grandes goleiros, mas na minha opinião o Flávio foi mais importante que o Santos. Então, time 1, Flávio, Alessandro, Abner Vinícius, na zaga Rogério Correia e Thiago Heleno, Cleberson, Bruno Guimarães, Nicão e Adriano Gabiru,
Alex Mineiro e Kleber Pereira. O time dos Santos, Jonathan, Fabiano, Léo Pereira, Nem, o volante começando com Cocito, o Wellington e Citadini, Lúcio Gonçalves e Paulo Baia, e o centroavante Washington Coração Valente. Desses comentários, quem vocês colocam como a seleção do Atlético nos últimos 33 anos. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like no vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook, Telegram, WhatsApp, compartilhe no Twitter, Instagram, também me siga nas redes sociais, @RafaHatman, Twitter Rafael Instagram Rafael Instagram e Rafael Hatman, Facebook. Fique com Deus, pessoal. Até mais.